Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do trecho Renovação do matrimônio, matrimônio diante da Santíssima Trindade. Renovação do matrimônio, matrimônio diante da Santíssima Trindade. Nesse estado que mencionei, passei cerca de 3 anos e ainda estava na cama. Quando uma manhã Jesus me fez entender que queria renovar um noivado, mas não já na terra como a primeira vez, mas no céu diante da presença de toda a corte celestial, assim que eu estivesse preparada para uma graça tão grande. Então Jesus foi preparando a alma dela para essa graça tão grande que é o matrimônio, né, o matrimônio espiritual, que, ao meu entender, é quando a alma ela se funde, né, plenamente assim com Jesus. Ela tem tanta intimidade, ela está tão estreitada a Ele, tão unida a Ele, que ela se torna uma só com Ele, né? E assim como nós, né, entendemos, espiritualmente acontece com a alma das pessoas que se casam, né? Que recebem o sacramento do matrimônio, recebem a bênção de Deus, né? Elas formam uma só carne. Então, é nesse sentido, né, desse matrimônio espiritual de se tornar um só com Deus, né? De estar tão ligada a Ele, a ponto de se confundir um e o outro e eles serem vistos como um só, né, perante o, o âmbito assim espiritual, né, o que a gente não é o que a gente vê, né, com os olhos carnais, mas é uma coisa, né, sobrenatural que é preciso olhar com olhos, né, com ter a visão celestial para poder compreender e ver isso acontecer. E a Luísa estava sendo preparada para isso, né? Porque mais do que qualquer outro santo que já, né, viveu essa experiência desse matrimônio espiritual, né, com Jesus, né? Agora é muito mais, não é só aqui no âmbito da terra, né? Como esses outros santos, essas santas, né? E santos até viveram, né? Porque a alma ela não tem sexo, né? É a alma que se une a Deus a ponto de, né? De, de ter um compromisso, né? De um matrimônio. Então, no âmbito assim da terra, porque eles não tinham a compreensão da divina vontade, eles ainda não tinham recebido, né, todos esses conhecimentos sobre o reino da divina vontade, o dom da divina vontade, né, não tinha ainda chegado até a eles, né, veio agora com Luísa Picarreta, ela que trouxe esses conhecimentos, né, e preparando agora o terceiro Fiat, o Fiat da santificação, né? Porque o primeiro Fiat foi da criação, o segundo da redenção e agora o terceiro Fiat que deu início, né, com o, o livro do céu, né, que trouxe esse conhecimento sobre essa santidade divina que Deus quer para todos, né, não é só para alguns, mas para aqueles que estiverem à disposição, tiverem um coração aberto, né? Tiverem a humildade de compreender, né? De colocar em prática, de querer viver, né? Tudo aquilo que nós recebemos de conhecimento que a Luísa nos trouxe, né? Porque ela viveu tudo isso, ela ali, né, nesse trecho, eram 3 anos já que ela estava na cama, né? Como uma alma vítima para poder
né, passar por tudo o que ela passaria ao longo de 60 anos numa cama para poder, né, ficar preparada para para o último matrimônio espiritual, que foram quatro, né, que ela recebeu, né, esse na terra, esse segundo no céu, né, quando Nossa Senhora ajudou ela a se vestir, a se enfeitar, né, e tinha outra santa que eu não me lembro o nome agora, que é um volume mais para frente, né, que já li, que também ajudou ela a se preparar para poder realizar esse matrimônio mesmo, como uma noiva se preparando para se casar mesmo. Ela teve essa experiência espiritual, né? E o terceiro foi o matrimônio da cruz, e o quarto agora eu não me lembro. Vê se eu me lembro até o final da meditação qual é o quarto. Foram quatro matrimônios que ela passou, né? Que ela recebeu durante toda a vida dela, de dedicação, de doação, né? Para que nós hoje pudéssemos receber esse dom, né? E poder desfrutar, né? De todos os bens, né? As riquezas que trazem esse conhecimento que nos movem a desejar também, né, essa vida divina, né, de fazer viver a vontade divina na nossa vida. É assim que se deu. Luísa diz: Eu fiz quanto mais pude para dispor-me, mas que sendo eu tão miserável e insuficiente para fazer nenhuma sombra de bem, se necessitava a mão do artífice divino para dispor-me, porque por mim jamais teria conseguido purificar minha alma, né? Acontece conosco também, né? Nós, por nós mesmos, não conseguimos purificar a nossa alma, por mais que nós façamos penitências, né? Mortificações, não é a purificação que Deus quer da nossa alma. A purificação da nossa alma acontece quando nós compreendemos o que é vontade humana e o que é vontade divina. Então nós passamos a não querer mais fazer a nossa vontade humana e a viver a vontade divina. Não só fazer a vontade divina, mas viver a vontade divina. E a nossa vida vai ser a vida de Deus, né? Jesus vivendo em nós. Então vai ser, ele vai, né, para ele poder criar ali o reino dele no nosso coração, ele vai aos pouquinhos, né, tirando tudo entulho, tudo aquilo que é do homem velho, né? Vai limpando tudo, né? Vai esvaziando nós, né? Mesmas, né? Vamos tendo essa consciência, essa compreensão de que nós precisamos nos esvaziar de tudo, né? De tudo que é nosso, né? Formar um vazio, um nada, para ser preenchido pelo tudo que é Jesus, né? Reinando no nosso coração. Nós não podemos fazer nenhum bem, né? Nós, seres humanos, não somos capazes de fazer bem. Todo bem que nós realizamos vem de Deus, né? Ele é que faz o bem através de nós, né? Digamos assim, Jesus, né? Que está vivendo em nós, nessa vida divina, a partir do momento que nós, né, nos dispusemos a viver essa santidade divina, nós nos consagramos à divina vontade e passamos agora a viver essa vida divina que é Jesus vivendo em nós e fazendo tudo bem, que que não só quem vive na divina vontade, mas qualquer criatura da face da terra, né, se ela faz algum bem, é Deus que faz através dela, né? E mesmo que as pessoas não compreendam, né, como a Ruth meditou hoje num trecho, não compreendam o bem que é feito e elas possam achar que aquele bem é um mal, né? Isso não impede, né, do bem acontecer, porque é uma interpretação da pessoa, ela que não está compreendendo, né, que aquilo ali é um bem. Por exemplo, quando nós vamos falar a verdade para uma pessoa, por exemplo, que está cometendo um pecado grave, né? Como no exemplo, por exemplo, da minha cunhada, que ela está com câncer, e ela já afirmou para mim que ela não consegue perdoar o pai dela, né? Então,
eu falei a verdade para ela, né? Que ela estava passando por aquele sofrimento justamente porque ela não liberou perdão, né? E porque as doenças são consequências dos nossos pecados, né? E aí a pessoa não quer, né? eh, deixar de cometer aquele pecado, então ela sofre as consequências, né? Se ela se arrepende e muda de vida, né? Se ela tivesse já antes, há muito tempo atrás, né? Se livrado desse pecado, estivesse em paz consigo mesma, né? Estivesse unida a Deus, né? Ou buscando, né? Com todas as forças dela, lutar contra isso, talvez ela não tivesse ficado doente, né, com câncer e não estaria agora tão mal como ela está. Mas mesmo assim, ela compreende, né, que ela precisa perdoar, só que ela ainda não consegue, né? Então eu falei a verdade para ela, né? O que causou esse mal nela. E isso é um bem que eu estou fazendo, mas pode ser que o marido dela, se ela comentou com ele sobre isso, e ele viu que aquilo ali era uma maldade minha, que eu estava falando uma coisa que eu não deveria, que eu deveria estar consolando ela, né, nesse momento difícil, falando palavras bonitas para ela, né, para não deixar ela mais triste, mais preocupada do que ela já está, né? Ele pode não ter visto esse bem que eu fiz, né? Mas o que importa é que Deus viu, né? Porque a verdade ela precisa ser dita, porque a verdade liberta, né? E ela não pode sentir culpa, né? Se ela carregar essa culpa, e quando eu falei para ela sobre isso, sobre a culpa, porque quando ela tiver encontro pessoal dela com Deus, se ela tiver culpa, porque Deus perdoou ela de tudo, Ele nos perdoa, né? Basta nós nos arrependermos sinceramente. Ele nos perdoa, né? Coisas muito piores que nós fazemos contra Ele, né? Quem somos nós para não perdoarmos o nosso irmão, né, que é como nós, né, imperfeito, né? Deus é perfeito e nós cometemos pecados contra ele e ele nos perdoa, né? E agora pessoas iguais, né, que são pecadoras, não se perdoarem, né? Isso não é possível acontecer. E a pessoa não pode sentir culpa por causa disso, porque ela teve uma pessoa que falou para ela a verdade, que ela deveria perdoar, e ela não perdoou. Ou, quem sabe, ela ainda vai perdoar, né? Até o último dia da vida dela, né? Nós temos esperança, né? De que a pessoa vai realmente perdoar para poder ficar sem culpa, né? E não correr o risco da alma dela se lançar no inferno por causa da culpa, né? Porque é um pecado grave, a falta de perdão. Então, é um bem, né? Que a gente faz e a gente não espera reconhecimento de ninguém, né? Não espera nenhuma graça maior de Deus, nada. A gente só fala a verdade porque a verdade tem que ser dita, né? A verdade existe para ela ser eh, proclamada, né? A mentira é um pecado, né? A verdade é a realidade, né? Das coisas. É assim que funcionam. Luiz ainda diz. Uma manhã era a véspera da Natividade de Maria Santíssima. Meu sempre benigno Jesus veio ele mesmo para me dispor. Não fazia mais que ir e vir continuamente. Agora me falava da fé e me deixava. Eu me sentia infundir na alma uma vida de fé. Minha alma, tosca como a sentia antes, agora, depois do falar de Jesus, me sentia levíssima em modo de penetrar em Deus, e agora olhava a potência, agora a santidade, agora a bondade demais, e a minha alma ficava estupefata, num mar de espanto, e dizia: Poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito? Até o dia, né, Jesus escolheu, né, como um dia especial, que era o dia do nascimento da Virgem Maria. Jesus veio, né, ele mesmo, né, para preparar ela, né, para purificar ela, para trazer para ela
todo o bem, todo o conhecimento sobre a divindade dele, né, as potências da alma, das potências de Deus, né, para poder, para ela poder ter compreensão de quem é Deus, né, porque Jesus é Deus também, de quem Ele é, para poder estar preparada para esse matrimônio, né, foi uma preparação, né, como uma noiva faz, né? Ela vai preparando o enxoval, né? Que ela vai utilizar depois, né? Do casamento, né? Porque ela está sendo preparada para poder ir ao céu, né? Poder ir ao céu para realizar esse matrimônio espiritual. Então é um enxoval, né? Que hoje em dia nem se faz mais, né? Mas que as mulheres antigamente preparavam, né? Para quando elas fossem se casar, elas bordavam lençóis, bordavam várias peças, né? Faziam várias peças que elas iam utilizar, depois elas mesmas confeccionavam, né? Com muito amor e muito carinho. Então, Jesus estava fazendo esse trabalho na alma dela, né? Estava confeccionando ali, estava preparando, né? A alma dela para receber uma graça muito grande, né? Que era esse matrimônio espiritual. E ele, uma hora vinha e falava da fé, né? E infundia na alma dela tudo o que era a respeito da fé. E, e a alma dela, né? Como era tosca, né? Era uma alma assim, é, bruta, né? Sem o conhecimento mais profundo, né? Sobre a fé e sobre tudo isso que ele estava trazendo para ela. Depois que ele trazia, ela se sentia levíssima, né? Sentia leve porque eh, tirava aquele peso daquelas, aqueles monte às vezes como é que fala a palavra? Quando a pessoa ela é muito, não é preconceituosa a palavra, quando ela é muito escrupulosa, né? A pessoa muito religiosa, ela é muito escrupulosa, ela tem muitas digamos assim, vícios, manias, né, com relação à religião, né? Por exemplo, só rezar o terço se for lá na Capela do Santíssimo, né? Umas coisas assim que não estou dizendo que são erradas, mas é assim, ela só faz se tiver aquele ambiente favorável, aquele momento, aquele lugar, né? Então, todo esse tipo de coisa assim, Jesus limpou tudo, né? Deixou ela leve, né? Leve assim, vazia, né? Esvaziou ela inteirinha para poder trazer tudo o que se refere a Ele, né? Que é fé, santidade, bondade, né? Potência. E a alma dela ficava estupefata, né? Então, é isso que Ele faz conosco, né? Quando nós decidimos, né? Viver essa santidade divina, nós desejamos viver da vontade divina e não mais da nossa própria vontade. Ele vai fazendo essa limpeza, né? Vai nos deixando leve, vai nos esvaziando, né? Das nossas coisas e a ponto de formarmos um nada, para poder Ele preencher com tudo, né? Com a fé, com a santidade, com a bondade, né? Com a potência, com as virtudes, né? Né? De Deus, com tudo que se refere a Deus, para que nós possamos poder viver, ele poder viver em nós, né? Ele vai, como que um noivo que vai, né, depois do casamento, traz toda a bagagem dele, né, as coisas dele, né, vai trazendo para dentro da casa onde eles vão conviver, onde eles vão morar, né? Ele tem as coisas dele, ele traz. Jesus, ele traz as coisas referentes a ele para dentro da nossa alma. Traz tudo que pertence a ele dentro para nós, para dentro de nós, né? Só que diferente do casamento de um homem e de uma mulher, humanos, né, na nossa humanidade, um casamento normal, né, de um homem e uma mulher, a mulher também leva as coisas dela, né, para a nova casa,
as coisinhas pessoais dela, ela mantém, mas neste casamento espiritual com Jesus, não, né? Nós deixamos tudo, tudo, nós só levamos o nosso desejo, né? A nossa boa vontade de viver a vontade dele, né? De viver só para ele, né? De, de os nossos olhares serem os olhares dele, os nossos ouvidos ou serem os ouvidos dele, a nossa boca ser a boca dele, né? Nos transformarmos num só, mas não não numa só carne, mas num só espírito, né? Nós nos transformarmos na imagem e semelhança dele, sermos ele, ou ele ser ele em nós, né? Ele que vai ser em nós. É isso que acontece, né? No grau mais supremo, né? Dessa santidade divina. E o que a Luísa disse, né? Poderoso Deus, que poder diante de ti não fica desfeito, né? Tudo o que nós somos, né? É, nossas misérias, assim, não que são eliminadas, mas a divina vontade passa por cima de tudo isso, né? Essa santidade imensa de Deus que a Luísa diz aqui, que outra santidade, por quão sublime seja, ousará comparecer ante a sua presença, né? Não tem mais nenhuma santidade que supere essa santidade. Essa é a santidade das santidades. É viver a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É viver do mesmo querer, é ter os mesmos pensamentos, os mesmos olhares, a mesma vontade. E Luísa diz: depois sentia-me descer em mim mesma e via o meu nada, a nulidade das coisas terrenas, como nada é diante de Deus. Então Jesus permite que nós, né, voltemos para dentro de nós mesmos, né, para ver o nosso nada, né? Quem que nós somos sem Deus? Nós não somos nada, porque a nossa vida, é Ele que mantém tudo neste mundo, Ele mantém. Se Ele retira qualquer uma dessas coisas, se Ele retira o sol, se Ele retira a água, se Ele retira a nossa saúde, né? Como Ele fez com Jó, que Ele permitiu que acontecesse aquilo na vida de Jó, o que que Jó se tornou? Perdeu tudo, tudo que ele tinha, né? E se ele não fosse uma pessoa de fé, né, de paciência, né, que ele teve para esperar, né, em Deus, e Deus restituiu tudo a ele, né? Ele, se ele não tivesse esperança, se ele não tivesse apegado a Deus, ele teria desistido de viver, teria morrido, porque ele ficou muito doente, né? Mas ele lutou, lutou, né? Teve esperança, teve fé, né? E assim somos nós, né? Quando nos acontece alguma coisa, né? Sabendo que é a vontade de Deus que permitiu aquilo na nossa vida e nós nos resignamos e tentamos compreender o paraquê daquilo, como eu contei o exemplo da minha cunhada, né? Que, né, está passando por aquela tribulação por conta de uma falta de perdão, né? E nós compreendemos aí, nós ou mudamos de atitude, se fosse, né, comigo, por exemplo, né, eu compreendendo que eu fiquei doente e porque eu mesma causei aquela situação por alguma razão, né, eu ia me resignar à vontade de Deus, mas ia tentar corrigir, ia tentar mudar aquela situação, né? É assim que é a vida divina com Deus, é a gente compreendendo os paraquês, né, de tudo que nos acontece, seja de bom ou não tão bom, né, porque Ele sempre quer se comunicar conosco de alguma forma e a gente precisa estar atento para compreender e para poder realizar aquilo que Ele quer de nós. E ela diz: eu me via como um pequeno verme todo cheio de pó que me arrastava para dar algum passo e que para me destruir não era preciso senão que alguém me pusesse o pé em cima e com isso ficava desfeita, né? Então, quando nós
olhamos para quem nós somos sem Deus, né? Nós vemos que nós somos como um verme, né? Que qualquer um pode nos destruir, qualquer coisa, né? Um vírus, né? Uma bactéria que nós pegamos, uma infecção grave, nós podemos morrer, né? Nós não somos nada, qualquer coisinha pode acabar com a nossa vida, né? E até as coisas da natureza podem nos destruir, né? Um raio pode cair sobre nós, né? E não nesse sentido, né? Mas nos destruir espiritualmente, né? Se nós não estivermos com Deus, nós vamos nos apegar às coisas do mundo, né? Não vamos mais ter os nossos olhares para as coisas espirituais. E aí nós podemos destruir a nossa alma, né? Como muitos que apegados ao dinheiro, por exemplo, né, são capazes de fazer coisas absurdas, pecados dos mais graves, né? E tendo consciência de que é errado, eles continuam fazendo porque eles só pensam no prazer que o dinheiro pode trazer para a vida deles, né? Eles estão pensando que aquele pecado grave que eles estão cometendo, né, que eu não quero nem citar exemplo que está na minha mente, que é muito horrível, né, de imaginar uma pessoa que se vende por causa de dinheiro e faz as coisas mais absurdas, ela está ali ofendendo a Deus, né? Principalmente. Né? E às vezes ela nem tem essa consciência. Ela sabe que é errado, mas não sabe nem por que é errado. Mas continua fazendo porque o prazer que o dinheiro, né, proporciona a ela é muito maior, né? Então a pessoa destrói a sua alma, né? E E se ela perder o dinheiro, né, ela vai se sentir destruída, né? Ela vai se, mas ela já está destruída, na verdade, né? A alma dela já está destruída. Se ela não reconhecer, se ela não se arrepender, né? A culpa, como eu já disse antes, pode lançar a alma dela no inferno. Então, nós precisamos de Deus. Nós não podemos viver sem Ele, porque sem Ele é, as coisas podem ir para um lado e que não tem mais volta, né? E é a eternidade que importa. É a eternidade onde nós vamos viver ou no céu ou no inferno, né? Não tem um lugar um paralelo que nós vamos passar a eternidade, né? Podemos passar algum tempo no purgatório, né? Mas é um tempo de purificação, que já é uma pré-sala do céu, né? Digamos assim, né? É uma preparação para aqueles que não se prepararam aqui, não tiveram a chance ou não quiseram sofrer aqui, né? Mas eles vão sofrer depois, né? Porque nós somos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. Se nós passamos a vida aqui sem querer conhecer a Deus, nós vamos conhecer e amar depois, né? Nós vamos conhecer para amar depois da morte, no purgatório, que é um sofrimento muito grande da alma. Então, né, nós precisamos de Deus, né? E ela diz: Então, vendo-me tão feia, quase não me atrevia a ir ante a Deus. Mas ante minha mente se apresentava a sua bondade e me sentia atraída como por um imã para ir até ele e dizia entre mim: Se é santo, também é misericordioso. Se é poderoso, contém também em si plena e suma bondade. Então nós, quando nós vamos, né, olhar para dentro de nós mesmos, nós nos vemos muito feios, né? Nós vemos as nossas misérias, nossos defeitos, nossos pecados, né? Tudo de ruim que nós somos sem Deus, né? E muitos, muitas pessoas não se atrevem a ir adiante a Deus porque não se sentem dignos, né? Mas, ao mesmo tempo, diante da nossa mente, Ele apresenta a sua bondade, né? Quando nós temos o conhecimento de quem é Deus e qual a misericórdia dele, né? E quanto Ele nos ama, nós, nós vemos a bondade dele e nós nos sentimos atraídos, né? Até Ele, né?
e dizer, como a Luísa disse, se é santo e também é misericordioso, e se é poderoso, contém também em si plena suma bondade, né? Nós confiamos na bondade dele e nós sabemos que para viver na divina vontade, né, esse esvaziar-se não quer dizer que nós não vamos mais ter as nossas misérias, né, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, não. É que ele passa, né, a divina vontade passa por cima de tudo isso. Por isso que nós temos que nos ver como um nada, né? Ver um nada assim quer dizer ver um vazio, né? Onde ele que preenche tudo. Aí nós não conseguimos mais olhar para essas nossas misérias, né? Nós temos que vigiar, é claro, que ficar atentos, né? Para não deixar também a miséria dominar, né? Porque ela está ali, né? A nossa vontade humana, ela não deixa de existir. Ela só fica ali num cantinho, né? Porque a nossa vontade humana, ela só existe para nós optarmos para fazer o bem ou o mal, optarmos pela vontade de Deus ou pela nossa. Todos os dias nós temos que fazer essa opção, o dia todo, todo o tempo, né? Fazer a opção de fazer a vontade de Deus. Como, por exemplo, agora, o meu marido está lá assistindo é, filme, né? Netflix está lá assistindo, né? E se eu fosse ver pela minha vontade humana, eu estaria lá junto com ele, né? Assistindo também, para descansar. Mas não, né? Eu sei que a vontade de Deus é que eu esteja aqui, né, meditando esse trecho para crescimento, né, do meu conhecimento sobre a divina vontade, para divulgar também, que eu vou colocar esse vídeo no, fazer esse áudio, vou fazer um vídeo e colocar no YouTube, né, para divulgar a divina vontade, para ela ser conhecida, né, por todos, né? Essa é a vontade dele. Parecia-me que a bondade o circundava por fora e o inundava por dentro. Quando olhava a bondade de Deus, me parecia que ultrapassava todos os outros atributos, mas depois, olhando para os outros, via-os todos iguais em si mesmos, imensos, incomensuráveis e incompreensíveis à natureza humana. Né? Quando ela olhava para a bondade de Deus, parecia que ela era maior do que, né, os outros atributos dele, né? Mas não, ele é igual em todos os atributos dele, né? São todos iguais entre si, são todos imensos, né? Incomensuráveis, quer dizer, não se pode medir a bondade de Deus, não se pode compreender a bondade de Deus. A natureza humana não é capaz de compreender nem de medir, né? Porque é infinitamente grandiosa. Enquanto a minha alma estava nesse estado, Jesus voltava e falava da esperança, né? Ele ia colocando tudo dentro da alma dela, né? Todo o conhecimento sobre fé, sobre esperança, sobre bondade, sobre santidade, ia colocando dentro da alma dela, né? É a forma como Jesus escolheu para preparar a alma dela para esse matrimônio espiritual, né? Que ia se dar, né? Mais para frente, que ele ia levar a alma dela para o céu para poder realizar lá esse matrimônio. Então ele estava preparando e assim ele nos prepara também. A partir do momento que nós optamos por viver essa vontade divina, ele vai colocando também na nossa alma esses atributos, né? Essa bondade, essa beleza, tudo isso, né, que ele diz aqui, ele vai colocando na nossa alma também de gole em gole, à medida que nós vamos lendo, que nós vamos compreendendo, que nós vamos tomando posse, que nós vamos reconhecendo ele em tudo isso, né, a grandiosidade dele, da vontade dele, do plano de amor dele, né, plano pelo qual ele nos criou, a ordem que ele quer, né, que seja restabelecida, né, que foi perdida quando Adão se retirou da vontade divina porque ele quis fazer a própria vontade. E Jesus, na redenção, veio nos religar ao céu para trazer de novo, né, essa, essa religação, né, da vida divina com a vida, né, com a vida de Deus, né, a nossa vontade, com a vontade dele. É isso que nós
aprendemos, né, meditando esses livros, esse livro, né, para poder receber tudo isso na nossa alma, né, o conhecimento ele fica na nossa alma, porque a divina vontade é o alimento da alma, né? Nós vamos nos alimentando dessas verdades, de tudo isso, né? Desses atributos que Jesus traz para nós quando nós conhecemos como ele viveu, né? Como foi a vida dele aqui na humanidade dele através dos escritos da Maria Valtorta. Nós conhecemos como ele age, como ele pensa, como ele realiza tudo, né? Como ele repara, como ele dá glória a Deus. Nós vamos imitando ele, nós vamos nos tornando imagem e semelhança dele. Quanto mais nós adentrarmos nesses conhecimentos e tomarmos para nós, né? Imitarmos a ele, né? Para para um dia nos transformarmos nele, né? Unidos de uma tal forma a ponto de nos tornar um só. E aí, a Luísa ainda termina dizendo: recordo algo confusamente, porque depois de tanto tempo é impossível recordar claramente, mas para cumprir a obediência que assim quer, direi por quanto possa. Né? Então, ela está contando, né, tudo o que ela viveu, né, e ela só está contando depois de algum tempo, porque o sacerdote pediu que ela escrevesse. E ela, por obediência, começou a escrever, só que, como tinha se passado algum tempo, né, ela lembrava de alguma coisa, não lembrava de tudo, mas ela relatou, né, nesses escritos 36 volumes, né, de tudo o que ela viveu, né, com Jesus nesse preparo, né, para esse matrimônio, né, que ia se dar, né, diante da Santíssima Trindade, né, no céu ela ia ser levada, né, a alma dela para poder realizar esse matrimônio, né, para poder selar, né, eh, tudo aquilo que ela estava aprendendo, né, que ela estava recebendo de conhecimento, de bens, né, e isso acontece conosco também, né, ele vai selando na nossa alma, vai confirmando, né, vai fazendo que as coisas que nos acontecem assim, ela tem um outro sentido, um outro significado, nós vemos de uma outra forma, né, agora as coisas, diferente de como víamos antes, né, isso tudo já é um preparo para nossa alma também, né, para não sei se esse casamento místico não se vai se dar, né, com certeza não vai se dar, como aconteceu com a Luísa, mas nós teremos também, né, a nossa glória, digamos assim, né, da nossa alma, assim, é, quando chegar ao céu, né, serão diferenciados os filhos da divina vontade, porque no céu tem várias hierarquias de almas, assim como tem hierarquias de anjos lá, né, os coros dos anjos, as hierarquias, as potestades, tudo isso, né, e com relação às almas das criaturas também tem, né? Então, o grau mais alto, mais elevado são para aqueles que viverem na divina vontade, né? Até quando o mundo acabar de vez, né? Não no final dos tempos, mas no final do mundo, né? Muita coisa ainda vai acontecer, mas Jesus já está, né, nos preparando para recebermos, né, este esse final feliz, né? Que um final feliz não para nós, né? Mas para Ele, né? Que vai ver o plano deles, né? Se realizar, né? Que a criatura voltar à ordem pela qual ela foi criada, né? O cumprimento do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus vai ser feita aqui na terra. O reino de Deus vai acontecer aqui na terra. Mas antes ele precisa acontecer nos corações, né? E por isso ele nos prepara, né? E para que nós possamos nos unir totalmente a ele, né? E
não como Luísa, mas também nos tornarmos um só com Ele, né? Nesse matrimônio espiritual que, que vai acontecer, né? Não como a Luísa, nossa alma não vai ser levada ao céu, né? A Nossa Senhora não vai nos vestir para esse matrimônio, mas é uma união, né? É uma união com Deus, né? A união perfeita que é a união que Ele criou, né? Porque por amor, né? Num transbordamento de amor, Ele nos criou para poder vivermos esse relacionamento com Ele, né? Um relacionamento, né, de uma alma que está perfeitamente unida a Ele, totalmente unida a Ele, né? E é assim que vai acontecer. Amém, Fiat.